Os problemas que o Atlético teve nos tropeços em casa, especialmente nos últimos contra Brasil e também o CRB, que vocês foram alertados e que não podem ser repetidos diante do São Bento agora? Acho que são muitas coisas, né? Muitos detalhes. Então, pontos que nós perdemos dentro da nossa casa, agora no segundo turno nós não podemos perder. Agora falta apenas um turno, então a gente tem que zerar nossos pontos agora, né, ter novos objetivos, somar o máximo de pontos que nós conseguir, e para no final desse turno, segundo turno agora, a gente sair coroado, né, com o nosso objetivo final. Eu acho que por organização do Atlético e comprometimento de vocês, é um time muito fechado, e esse tipo de notícia não vaza ou não é discutida. Mas para uma segunda metade do campeonato, questão de premiação para subir, metas e tudo mais, bicho, tá tudo acertado? Porque essa sempre é uma curiosidade do torcedor, né? Eu cheguei aqui no final do Goianão, então logo no início, né, teve reuniões, teve tudo. Cara, mas eu particularmente dizendo isso, eu não me preocupo com isso, porque eu acho que você tendo um acesso, você está brigando até o final ali, né, por grandes coisas, isso automaticamente gera muitos outros detalhes. Então, o nosso objetivo final mesmo é o acesso, né, com os pés no chão. Esse resto das coisas assim, deixa para o presidente, diretoria resolver entre eles. Fala, Nicolas, beleza? Opa, bom. Paz, vou lembrar de 2 nomes aqui que deram muito trabalho para vocês. Carlos Eduardo, goleiro do Brasil, Vinícius, goleiro do CRB. São 2 jogadores assim que vieram no estádio Antônio Ascioli e pegaram assim tudo, principalmente o Vinícius, mas o Carlos também pegou muito. O que falar do comportamento, digamos assim, desses goleiros que vieram aqui e salvaram os adversários? Como nós conversamos entre nós mesmos, assim, né? O Vinícius estava comigo na Ponte ano passado, ele também não teve oportunidades lá. Então, depois do jogo, até brinquei com ele aqui, falei, pô, logo contra nós aqui, você quer salvar o teu time, né? Mas eu também fiquei feliz pela atuação dele, porque do outro lado também tem uma família, né? Tem grandes objetivos, tem sonhos. Então, ele trabalhou muito, né? Isso eu posso dizer que do Vinícius, só que o outro não conheço, né? Que eu pude participar pessoalmente dos treinamentos dele, do dia a dia. É um cara guerreiro também, um cara que batalhador. Então, eu fiquei feliz pela atuação dele, né? E, claro, triste pelo resultado que nós não conseguimos a vitória. Mas todo mundo que vem jogar dentro da Alcioli aqui sabe da nossa qualidade, sabe da nossa força. Então, acho que quem vem jogar aqui já imagina que se fizer um grande jogo já e conseguir nos vencer e conseguir segurar o resultado, com certeza no próximo dia vai ser muito bem falado. Então, creio que amanhã também não vai ser diferente. A equipe do São Bento vai procurar nos dar trabalho, vai vir para cá para procurar a vitória. Então, só que nós temos que entrar focado, que nosso objetivo é os 3 pontos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir amanhã. Então, mas fica pelo menos fica pelo menos registrado que o Atlético tenta muito e tem que mais uma vez tentar muito e tentar ainda melhor para que mesmo com um goleiro em ótima fase, com um goleiro iluminado, vocês consigam vencer? Creio que sim, porque quando acontece isso, o destaque das equipes são os goleiros, né? Então isso significa que nós estamos finalizando bem, acertando o gol. Falta detalhes, tirar um pouco mais do goleiro ali para poder concluir a gol isso. Mas nós estamos conversando bastante, estamos concentrados para amanhã, quando aparecer as oportunidades, concluir a gol. Nicolas, e dá para esperar o quê desse São Bento? O adversário está lá na parte de baixo da tabela, para esse jogo aqui no Antônio Ascioli? Não existe jogo fácil, né? Mais um jogo difícil na nossa casa. Como eu disse, os adversários que vêm nos enfrentar aqui, eles vêm muito fechados, então nós temos que ter paciência, né? Saber a hora certa de atacar e também saber a hora certa de sofrer. E a hora que aparecer a oportunidade, né, dar o nosso melhor, procurar fazer o gol e não tomar gol, porque amanhã vai ser mais uma guerra dentro da nossa casa, né? Eu creio que vai estar muito quente, então tem que saber ficar com a bola, saber administrar o jogo e quando aparecer a oportunidade, procurar aproveitar da melhor forma possível. Nicolas, queria que você desse motivos para que o torcedor do Atlético possa ir nesse jogo. Queria que você convidasse o torcedor, falasse da importância dele e o porquê ele deve comparecer nesse jogo do Antônio Ascioli. Acho que nós demonstramos nossa força nesse primeiro turno, né? Tivemos tropeços como qualquer outra equipe, né, da Série B. E nós terminamos o primeiro turno no G4. Eu acho que uma motivação melhor que essa não pode ter, porque a gente está brigando pelo acesso, está brigando na parte de cima da tabela. Então isso,
se a torcida não acreditar em nós, não for também ao estádio nos apoiar, né, fica mais difícil. Né, nós estamos fechados entre nós aqui, mas é claro que o apoio da nossa torcida ali, todo mundo junto, né, vira um caldeirão no estádio. Com certeza as equipes vêm aqui, vê o estádio lotado ali, sofre uma pressão, além dentro de campo e fora também. Então eu conto com a torcida, conto com a força da torcida também amanhã, que possa comparecer, possa nos apoiar, possa jogar junto conosco e que possamos fazer uma bela partida e uma grande festa. Nicolas, eu queria que você falasse sobre a dúvida que o técnico Wagner Lopes leva até o momento para essa partida de amanhã. Entre o Reginaldo, que trabalhou com você, né, em outros clubes, e agora trabalhando com você aqui novamente, e o Jonathan. O que a equipe ganha com a entrada de cada um? Acho que qualquer um que entrar ali, né, já demonstraram que tem muita qualidade. Né, nesse último jogo contra o Sport agora, poder jogar os dois juntos, né, e foram muito bem os dois. Então, tanto eu como a equipe, eu acho que como professor também, independente de quem ele escalar, eu tenho certeza que vai dar o melhor, vai procurar ajudar nós ali a sair com a vitória. Então, os dois têm confiança do grupo todo, né, estão vivendo um momento muito bom. Então, independente de quem for jogar ali, eu desejo muita sorte e que eu vou dar o meu melhor também para poder ajudar. Muito bem. E o que o torcedor pode esperar do Atlético nesse segundo turno? E você prevê um segundo turno mais difícil do que o primeiro? Acho muito mais difícil, porque as equipes que estão lá embaixo agora, né, são 19 jogos para poder se livrar do rebaixamento. Então, acho que, principalmente o São Bento, que vem amanhã contra nós aqui, acho que eles devem estar se fechando. Né, saber que o segundo turno é fundamental para eles, né, procurar pontuar ao máximo. Então, nós também temos esse objetivo de procurar pontuar o máximo possível nas primeiras rodadas também, até o final. Então, eu creio que esse segundo turno vai ser muito competitivo ainda mais guerreado. Nós estamos preparados para isso. Eu espero fazer também um segundo turno, né, melhor do que o primeiro. E, se Deus quiser, no final, todo mundo feliz aí e conquistar o nosso objetivo. Nicolas, até em cima dessa questão de pontuar o máximo aí nesse segundo turno, o Atlético passa em cima da regra, passa a obedecer à regra de não perder pontos mais em casa? Acho que é fundamental isso, né? Ainda mais no segundo turno. Dentro de casa nós temos que procurar vencer todos os jogos, né? Que você vencer todos os jogos agora no segundo turno dentro da nossa casa, né? Já é um grande passo. Então a gente tem que estar muito concentrado, viver jogo a jogo, porque, como eu disse, vai ser muito mais difícil o segundo turno. Então tem que ter muito mais atenção, né? Saber administrar ainda mais as partidas, né? Não sofrer tanto. E quando aparecer as nossas oportunidades, poder fazer o gol. E no final do jogo todo mundo aí tá bem feliz. E jogo a jogo, a gente tem um grande passo para dar no final. Um turno já se passou e o Atlético terminou no G4 da competição. Agora falta o turno final. E você acha que o Atlético já atingiu o seu ápice no seu conjunto dentro do futebol de campo? Ou você acha que ainda pode apresentar uma coisa ainda mais que não apresentou? Acho que sempre tem que pensar em melhorar, né? Acho que o futebol, todos os jogos você vai ter coisas para melhorar. Então, a gente fazemos nossas reuniões aqui, né? Nossas análises dos jogos. Então, a gente analisou o jogo contra o Sport, né? Erramos muitas coisas que não podemos errar amanhã. E amanhã procurar errar o menos possível. E, como eu disse, aparecer a oportunidade de fazer o nosso gol, não tomar gol, vai ser fundamental. E dentro da nossa casa, procurar pontuar, porque vai ser muito importante. Quando for jogar fora, pontuar também, que estar no final faz muita diferença. Nicolas, na abertura do campeonato, lá em Sorocaba, o Zé Roberto, o atacante de São Bento, você conhece, deu muito trabalho e fez um gol. E no jogo com o Londrina ele voltou a deixar a marca dele, né? Foi muito bem. Você sabe que não é fácil jogar em Londrina e fazer 4 gols, né? Uhum. Esse tipo de jogador causa preocupação assim, individualmente para vocês? Há algum tipo de cuidado? Ou marcar por zona? Como é que é na visão de vocês que são defensores? Acho que causa, porque ele está vivendo um bom momento, né? Como você disse, não é fácil lá em Londrina e marcar tantos gols como ele fez. Ainda mais a situação que o São Bento está passando na zona, então acho que isso é desconfortável, porque dá uma pressão a mais na cabeça do jogador, né? Se sente mal ali, quer dar ainda mais a vida dentro de campo para poder mostrar o seu trabalho e poder ajudar o São Bento a sair dessa situação. Então temos que ter atenção com ele, também com todos os jogadores, né? Os que vão entrar também no segundo tempo, que é uma grande equipe também. Eu conheço alguns jogadores que estão lá, tem muitos bons jogadores. Então a gente tem que estar 100% ligado no jogo todo aos 90 minutos, para no final a gente poder sair com a nossa vitória. Há quem entenda que numa Série B, time que está embaixo, quando vira o turno, se torna muito difícil, porque eles jogam, como diz, cada jogo é o jogo da vida, né? E a gente está vendo, inclusive, a reação do América Mineiro, que estava embaixo, já está pulando para o meio da tabela. Você vê assim, e é por isso que esse jogo com o São Bento se torna mais difícil ainda também? Acho que sim. Eu pude participar da Ponte ano passado, um momento difícil, né? Que nós estávamos lá, quando chegou o Kleina.
Então nós demos um salto ali, e foi muito importante para nós, né? Se eu não me engano, foi de 9 jogos, nós vencemos 8 e empatamos 1 ano passado, e é uma subida, é muito difícil, você tem que viver jogo a jogo. Então acho que amanhã esse retorno aí, o segundo turno nosso, tem que ser fundamental uma vitória. Começar com o pé direito, assim como nós começamos no primeiro turno, porque dá ainda mais confiança, né? Então dá mais tranquilidade para nós seguimento do nosso trabalho e em busca do nosso objetivo final. Ô, professor, olha só. Vinícius, do CRB, pegou, assim, até pensamento. Aí a gente pensou, foi um acidente, né? O Atlético perdeu aquele jogo para o CRB. Aí contra o Brasil de Pelotas, vem o goleiro também, Carlos Eduardo, eu acho o nome dele. Pegou outro jogo, assim, sensacional, né? Como é que faz com esses goleiros que vêm para cá iluminados e estão atrapalhando o aproveitamento do Atlético em casa, que caiu bastante? É até uma pergunta muito pertinente, porque é bom a gente ressaltar que o Maurício Kozlinski tem feito grandes defesas também. E muitas vezes a gente não cita o trabalho do Marcos Medeiros, né? Então, até para fortalecer isso, né, o Medeiros é um cara que está na casa há muitos anos e sempre trabalhou e formou grandes goleiros, né? O Lucas, atualmente, é uma prova disso. O Maurício está muito bem preparado pelo Medeiros, então a gente tem que citar isso também, porque às vezes acaba passando em branco. Com relação aos goleiros que vêm aqui, o goleiro ele é treinado para aquilo, né? Para defender as bolas difíceis, as fáceis, enfim, a que for. Mas me alegra muito o fato da gente estar conseguindo criar. E com essa sequência de jogos, você não tem como simular a finalização, fazer com que a biomecânica do chute seja melhor. E aí fica no vídeo, na conversa, na confiança que os jogadores precisam ter, em ter o pé de apoio no lugar certo, a batida, a biomecânica, o braço levantado, o tronco para baixo, tudo que a gente orienta. É importante o atacante, na hora da finalização, estar com o posicionamento do pé correto, a batida, a alavanca correta. E o principal é tirar do goleiro, né? Não deixar que o goleiro chegue no tempo de parar a bola. Então, esse rendimento aí que a gente cobra bastante e eu tenho muita confiança que nesse jogo nós vamos ser mais felizes nas finalizações. Beleza. E a respeito do aproveitamento do Atlético, que sempre teve, desde a inauguração do estádio, um ponto muito favorável, assim, era sempre quase certeza de vitória, digamos assim, né? Sempre quase. Enfim, mas falta combinar com o adversário. Pois é. Mas nos últimos 6 jogos aí tem tido uma oscilação, né? Venceu o Vila, aí depois perdeu do Botafogo, aí venceu o Operário, aí perdeu pro CRB, aí venceu o Oeste e empatou com o Brasil. Então está tendo uma oscilação, também porque o adversário já vem preparado, se fecha, e tem esses goleiros também em ótima fase. Eu gosto muito dessa análise, e o contraponto, né, sempre vai existir. Em 19 rodadas, nós estivemos, durante dessas 19, 13 rodadas dentro do G4. Isso é uma campanha muito boa. Mas você não deixa de ter razão, existe uma oscilação, porém o adversário ele vem para jogar por um contra-ataque, por uma bola. No jogo do Botafogo, em 5 minutos, nós tivemos 2 desatenções e tomamos 2 gols. Fora isso, criamos muito, estávamos vencendo, né? Contra o CRB, eu acredito que eles tiveram uma chance, fizeram, nós tivemos várias e não conseguimos. Então, um pouco passa pela obrigação de propor o jogo. E contra o São Bento, eu acredito que vai ser assim também. Eles vão estar bem posicionados, buscando o contra-ataque. E nós vamos ter que ter agilidade na mudança, na troca de lado, né? A virada de jogo, troca de corredor, tabelas rápidas, mas você acaba se expondo, você acaba ficando exposto para o contra-ataque. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado na sequência de jogos. É difícil você ter
a mesma intensidade os dois tempos, mas a ideia é não ter nem o primeiro nem o segundo tempo muita diferença, ter a mesma intensidade, o mesmo rendimento nos dois tempos. Essa é a ideia. Wagner, bom dia. Bom dia. Claro que a última Série B que o Atlético fez uma campanha muito boa e subiu foi em 2016 e agora 2019 está fazendo uma campanha até semelhante. O ano passado não subimos por um ponto, né? Por um ponto. E eu estava olhando os dados aqui, em 2016, nessa rodada, o Atlético tinha 33 pontos e agora tem 31. Né? Só tem uma vitória a menos naquela temporada. Então, assim, o Atlético praticamente está seguindo os mesmos passos daquela época quando foi campeão. Mantendo esse ritmo, então, o Atlético pode ter certeza aí que vai brigar pelo acesso e quem sabe até pelo bicampeonato da Série B, Wagner? É um campeonato muito longo, né? É um campeonato que eu não gosto muito de prognóstico, de dizer o que vai acontecer. Mas, se você pegar o rendimento do Bragantino e os nossos tropeços e comparar, por exemplo, se a gente tivesse os 2 pontos do Curitiba, os 2 pontos do Botafogo, os 3 pontos do CRB, que são os 3 jogos, provavelmente nós estaríamos com 38, 39 pontos. Então é um campeonato que ninguém dizia que o Bragantino ia ter 3 tropeços seguidos, mesmo com toda a qualidade. Então, eu acho que vai ter muita situação aí adversa para todo mundo, não só para nós, mas para todos. E é um comparativo que é válido ter. Mas eu acho que vai muita situação de ambiente interno que a gente não sabe que pode acontecer, de piorar o rendimento, contusões, cartões amarelos, cartões vermelhos. Eu acho que tudo isso pode influenciar nos próximos resultados. E a gente tentar manter o mais equilibrado possível para pontuar em todas as rodadas. Em casa, vencer, que é o pensamento de todo mundo que joga em casa, e fora de casa, se não conseguir vencer, também não perder. Acompanhando o treino ali dessa manhã de sexta-feira, tem uma dúvida ali, né? Lateral direita, Jonathan, Reginaldo, como é que está essa dúvida na cabeça do Wagner? É uma coisa interessante, porque foi noticiado na rodada passada que foi uma surpresa o fato da gente ter usado o Reginaldo na frente do Jonathan. Só que muita gente se esquece que na final do campeonato goiano, contra o Goiás, no 3-0, eu fiz o mesmo expediente e nós tivemos um contra-ataque rápido e o Reginaldo que deu o terceiro gol para o Madison fazer o gol. Então já tinha sido feito. No domingo eu simulei aquilo, só que eu coloquei o Matheus e o Reginaldo lá junto, porque eu ainda estava estudando a melhor forma de utilizar. E já tinha sido usado antes, e muita gente noticiou como sendo surpresa essa estratégia. A gente já tinha usado essa estratégia com o Reginaldo na frente do Jonathan contra o Goiás, no campeonato estadual, e contra a Aparecidense, o Moraes na frente do Nicolas. Foi usado o mesmo expediente para defender bem e sair rápido no contra-ataque. Então, muitas vezes é visto, mas não é entendido, né, o que a gente pretende. Mas eu vejo que a dúvida, na verdade, a gente tem alguns jogadores com muito desgaste. E aí desgaste, a gente tem alguns dados que se transformam em conhecimento. Você já sabe que o cara está muito desgastado. Se você usar o cara, aí ele tem uma probabilidade de lesão maior. Aí você vê se tem dor pontual na termografia, se tem alguma região que está propícia a um estiramento, a uma contratura. Aí você vê o CK, você vê percepção de esforço, você conversa com o atleta. Então, quando a gente tem essa dúvida, a gente posiciona 2 para ver até a hora do jogo qual que é a recuperação que o atleta tem. Mas a ideia é usar quem tiver em melhores condições físicas, porque tecnicamente os 2 estão muito bem. Wagner, sobre essa campanha que o Atlético vem fazendo bem semelhante em número de pontos com a da Série B de 2016, me recordo que naquele ano
Um fator que foi muito importante foi que ali no finalzinho de agosto, início de setembro, o Atlético reinaugurou o Estádio Olímpico. E ali, nos jogos que o Atlético fez, se eu não estiver enganado, o menor público do Atlético foi de quase 9.000 pagantes. Está faltando isso também, de repente, o torcedor comparecer em maior número, abraçar a causa nessa reta final, de repente, nesse segundo turno, ser um aliado a mais do Atlético? Tá sim. Eu acho que nosso torcedor poderia nos ajudar mais, poderia comparecer em maior número, lotar o nosso estádio, porque o estádio lotado nós somos muito fortes. A gente é forte lá de qualquer forma, porque é nossa casa, mas com certeza com o nosso torcedor comparecendo vai ser uma ajuda muito bem-vinda. Prova disso o jogo contra o Santos. Prova disso o jogo contra o Santos, o estádio lotado, uma energia muito boa, muito positiva. E todo atleta, quando ele vê o estádio lotado, acho que até para o espetáculo, né, para o entretenimento, é muito bonito você ter o estádio lotado. Então, a gente conta com a presença do nosso torcedor. É uma bela campanha, é uma campanha muito positiva. Então, a gente espera o nosso torcedor que compareça em maior número e possa nos apoiar do começo ao fim do jogo. Recentemente eu falava com o Adson a respeito da confiança dele em cima do seu trabalho aqui no Atlético. O torcedor sempre contestando. O Atlético empata ou perde algum jogo, o torcedor já fala, a culpa é do Wagner Lopes. Aí o Adson falou, olha, eu tenho plena confiança no trabalho do Wagner, inclusive acho que ele vai ser o treinador que vai subir o Atlético e que vai treinar o Atlético no ano que vem na Série A. Importante ouvir isso do presidente também, nesse momento em que o torcedor tem contestado tanto seu trabalho, Wagner. Demais, eu fico muito feliz em saber disso. A gente trabalha muito, né? Eu converso muito com o presidente, a quem eu devo explicações, eu devo satisfações, e ele sempre me apoia nas decisões que eu tomo. Eu estou sempre explicando os motivos, quais são os prós e os contras, quais são os contrapontos. Ouço o que o presidente fala, ouço todos os envolvidos no processo. Não me acho dono da verdade, mas estudo muito, tanto o nosso time como o adversário, para tomar as decisões corretas. Eu, sinceramente falando, eu acho que a gente está fazendo uma ótima campanha. Eu não leio rede social, eu não vejo, porque eu tenho muita convicção no futebol. Eu já estou no futebol desde 1984. Então, são praticamente uma vida toda. 20 anos como atleta e quase 15 como membro de comissão técnica. Então, a gente já passou por tudo. E a gente respeita a opinião de todos, mas a gente tem as nossas convicções. A gente trabalha muito no dia a dia, e é óbvio que, como em qualquer empresa, a gente deve satisfações ao superior, ao nosso presidente, que é um cara muito presente, está muito atento a tudo que é feito. Nada acontece no clube sem o presidente estar ciente. Isso aí é uma coisa muito boa. Por isso que a gente é muito organizado. Então, eu fico muito feliz com esse apoio. Ele sempre busca dizer que é importante a instituição estar cercada de quem quer o bem dela, fazer o melhor possível pelo Atlético. E essa é a minha ideia, trabalhar sempre da melhor maneira possível, respeitar todo mundo, ouvir as pessoas que fazem parte da comissão, e buscar tomar a decisão que eu achar que vai ajudar o Atlético da melhor maneira possível. Ô Wagner, amanhã inicia uma nova era, né? Segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E que o Atlético precisa melhorar neste segundo turno? E outra coisa, e o que o Wagner Lopes precisa melhorar no dia a dia no Atlético? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas até para não dar o ouro para o bandido, a gente não verbaliza. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente busca muito é o equilíbrio emocional dos atletas. É você fazer o primeiro tempo igual ao segundo tempo. Ou, se você não estiver bem no primeiro tempo, você melhorar. Então, se você faz um primeiro tempo bom, querer fazer um segundo tempo melhor ainda. Não ter diferença, não recuar. Uma coisa que eu não falo muito com os nossos atletas é a gente não recuar em campo, é a gente manter o jogo ofensivo, é ter um posicionamento. A gente fala linha alta, linha média, linha baixa, que é uma maneira posicional de saber onde o time está, sempre movimentando em monobloco, não deixar o time ficar espaçado, deixar espaço entre as linhas. E quando a gente recua muito, eu
Eu não gosto porque a gente treina essa situação de a linha alta, quando você marca, os atacantes começam marcando, você faz o adversário jogar para trás, não progredir na direção do teu gol. Isso aí eu acho uma coisa que a gente pode melhorar, a gente pode marcar durante os 90 minutos de forma intensa, um pouquinho mais organizado, sem afastar, sem correr na direção do nosso gol. Isso aí eu acho que a gente está buscando isso, orientando assim, porque quanto mais você corre na direção do teu gol, mais chances você dá ao adversário de triangular, de chutar, de cruzar na área. Então a ideia é que a gente consiga controlar o jogo longe do nosso gol. E aí eu acho que as coisas no dia a dia que a gente pode melhorar, ser mais organizado, interagir na hora certa. Eu busco estudar da melhor maneira possível para fazer as intervenções pontuais, de maneira firme, mas respeitosa, o atleta entender que ele é respeitado, ele é principalmente valorizado, a gente busca valorizar todo mundo. Então eu acho que a gente nunca pode se acomodar, achar que está bom. Eu sempre vou querer melhorar, sempre vou buscar ler o máximo de artigos possível, me informar da melhor maneira de treinamentos. Eu estou sempre buscando alguma maneira de reproduzir no treinamento as situações de jogo, para que o atleta faça aquilo no treino, na hora que chegar no jogo é só uma repetição e ele já esteja habituado com aquela tomada de decisão, com aquele posicionamento. Nós tivemos no gol contra o Sport um erro de posicionamento que em 3 setores diferentes nós posicionamos errado, então hoje a gente corrigiu isso, conversamos, apontamos, mostramos aqui na sala de vídeos o que era para ter sido feito e o que nós reproduzimos, depois fomos para o campo fazer isso. Então eu acho que é importante você buscar uma melhoria sempre. Muito bem, amanhã o São Bento, adversário, está na zona de rebaixamento de comissão técnica nova, né? Que o São Bento pode surpreender? De que maneira o São Bento pode surpreender o Atlético amanhã? Já assumiu o novo treinador lá? O novo treinador é o Marcelo Cordeiro, né? Que será o auxiliar, e o Luizinho. Não, é um jogo difícil. Existe um componente, né, quando troca de treinador, o time vem mais motivado, porque zera para todo mundo. Então eu entendo que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Nós vamos ter que ter paciência, buscar os espaços, buscar a melhor maneira a melhor maneira de encarar, a melhor maneira de triangular, na minha visão, é respeitar o adversário dentro do fair play, mas fazer o seu melhor para vencê-lo. Então, dentro da nossa casa, a gente tem que buscar a vitória, os 3 pontos, porque é muito importante para a nossa sequência, independente quem seja, né? A gente em casa somos muito fortes e a gente quer comprovar isso. Wagner, serão jogos mais nervosos nesse segundo turno, porque todo mundo já está com o objetivo traçado? Sim, eu acho que daqui a pouquinho o pessoal da tabela para baixo, o pessoal da tabela para cima vai ter um distanciamento maior. Então, o componente emocional mais complicado, eu acho que vai acontecer sim. Existe a possibilidade daqui a pouco, assim como você repetiu a dupla Jonathan e Reginaldo, de, numa emergência ou por opção, testar o Mike como centroavante, já que ele é o artilheiro do time, embora jogue pelo lado, mais centralizado? Nós já fizemos isso várias vezes em outros jogos. Existe essa possibilidade, sim. Porque o rendimento, ele passa por isso, né? Você fazer os gols. E o Mike já jogou várias vezes, começando desde o início, como referência. Na época nós não tínhamos o Rodrigo, o Raul estava numa situação de sobrecarga, enfim, cansaço. A gente buscou uma situação diferente. E aí nós começamos com o Mike por dentro. O Mike sabe jogar ali, é um cara que ele não tem a estatura que os outros, mas sabe proteger, é um cara que se posiciona muito bem. Então a gente busca rendimento.
Se a coisa não fluir, a gente vai buscar soluções, não só aqui, mas no sub-20, no mercado, onde for, para a gente poder resolver as situações, principalmente com relação à finalização. Wagner, você citou aí das mudanças que você fez, né? Algumas opções, você já testou Moraes, agora Reginaldo, você citou o caso da final, agora nesse jogo passado. Você lembra dessas situações? Lembro, na final, a primeira bola que ele pegou no lançamento do Matheus, ele cruzou, Fez o o Madison gol. estava entrando, gol, Engraçado título, que né? muita gente falou que surpreendeu, né? Pois é, e aí em cima disso, aí muitas vezes quando ocorre isso, levanta-se o termômetro, principalmente quem analisa. E o torcedor está ouvindo quem analisa, ele não está vendo, não tá ele está vendo. vendo o jogo, mas está ouvindo quem analisa. Como é que você lida isso? Eu ouvi gente chamando de professor Pardal, inclusive. Como é que o treinador lida com o termômetro da imprensa, de quem comenta e com a reação do torcedor? E Então. segundo, você vai fazer, assim, será o momento de lançar novos recursos táticos, novas novidades, já que muitas vezes você tem às vezes um jogador contundido, você tem um jogador suspenso, também nesse sentido? Você estava aqui, você viu o treino, né, Jânio? Nós fizemos 4 situações de posicionamento tático diferente. 4. Hoje. Fizemos. Para o próximo jogo. Fizemos, foi mostrado. Andando, os jogadores estão cansados, mas nós fizemos. Então, assim, a ocupação de espaço de forma inteligente, ela é bem-vinda sempre dependendo da leitura de jogo do atleta dentro da partida. Mas a gente, no treinamento, você posiciona, você fala, ó, se o adversário estiver posicionado assim, a gente faz assado, se tiver assado, a gente faz assim. Então, a gente posiciona, orienta. Com relação ao que o torcedor fala, é muito complicado você julgar o outro lado. Mas eu te pergunto, essas pessoas que te julgam, elas já deram treino para uma equipe profissional? Elas já foram jogadores profissionais? Já foram treinadores profissionais? Elas são capacitadas para julgar o seu trabalho? Então, muitas vezes, eu respeito a opinião do público, porque o torcedor, ele tem todo o direito de opinar, mesmo ele não tendo conhecimento, mesmo ele nunca ter dado um treino para uma equipe profissional. Então, a gente é julgado, na maioria das vezes, mesmo a gente estudando uma vida toda, a gente trabalhando no futebol uma vida toda, nós somos julgados por pessoas que não são especialistas, por pessoas que nunca deram um treino na vida, nunca participaram de um jogo. Por exemplo, não saber o que sente um atleta quando erra um pênalti com 50 mil pessoas no estádio. E a pessoa se julga no direito de te ofender, no direito de falar que você não tem conhecimento para fazer aquilo. Só que já foi provado numa final de campeonato estadual, valendo muito, que deu certo. Prova disso que o Reginaldo deu assistência, prova disso que ganhamos o título, prova disso que 19 rodadas, em 13 nós estamos dentro do G4. Então, você quer prova maior de competência que essa? Eu acho difícil. Por isso que eu nem durmo no aplauso. Quando estão falando bem de mim, eu não ouço. E quando estão falando mal, também eu não ouço, porque eu tenho as minhas convicções criadas ao longo de muitos anos de carreira, tanto como membro de comissão técnica, como atleta. Respeito a opinião de todos. Cada um pode dar a opinião que quiser. Democracia é isso. Mas, se for um cara que foi treinador, vencedor, veio aqui, viu o treino, e viu o jogo, e chegar para mim e falar, ó, Wagner, você errou ali, por isso, embasado em conhecimento, eu vou ouvir. Agora, venha discutir, então, individualmente, falar, porque eu acho muito fácil você ir na rede social e colocar lá o que você quiser, sem nunca ter dado um treino para ninguém. Então, é muito difícil. Então, esse tipo de crítica, eu nem fico sabendo, fiquei sabendo agora através de você, e ainda falo para os meus filhos, né? Quem sofre é a família, quem sofre é a esposa, porque estando longe vão ver isso, né? Então, o que me deixa tranquilo é saber que eu faço o melhor no dia a dia, trabalho o maior número de horas possíveis para poder tomar a melhor decisão dentro da pressão que é lá. Você tem que tomar decisão num piscar de olhos, então é muito complicado
você às vezes é muito ofendido pelo torcedor, que mesmo sem nunca ter dado um treino para uma equipe profissional, se julga no direito de te ofender. Um dado positivo do teu time é que o Mike está disputando artilharia. Ele fala que não é o objetivo dele isso, que joga pelo grupo. Mas ele está disputando, né? Ele está com um número bom. Contraponto é que o Jorginho e o Matheus, que foram mais efetivos no começo da temporada, no Campeonato Goiano, fizeram muitos gols, não tem feito. Não estou dizendo que eles estão jogando mal. De repente está faltando isso, Jorginho e Matheus voltarem também a fazer gols, a serem mais efetivos nesse sentido, apesar da gente ver também que os goleiros têm jogado bem, já foi questionado isso aqui. Também nesse sentido, você entende assim? Eu entendo, o nosso time tem feito um grande campeonato e nós temos criado muitas oportunidades. O último jogo, o Jorginho cabeceou uma bola que o Maílson fez uma grande defesa. Teve outras oportunidades, o próprio Moacir cabeceou a bola, pegou na perna do goleiro, o Maílson voltou, pegou no ombro dele e saiu. O tanto de bola de gols que nós criamos contra Curitiba, contra Vitória, contra CRB, agora mesmo contra o Brasil de Pelotas, criamos muitas oportunidades. Está faltando a bola entrar. Aí não importa se é o Mike que faz, se é o Raul, se é o Rodrigues, enfim, se é o Matheus, se é o Jorginho, a gente precisa que a bola entre. E a gente cobra o rendimento deles na hora da finalização. É tirar do goleiro, é fazer o gol, não importa como. O importante é que o gol saia, independente de quem seja. Eu falo muito isso para os nossos jogadores e vou falar para vocês. Eu peço para eles o seguinte, ó, é você servir para ser servido. Não importa quem faz o gol, não importa se você não der o gol, se você não fizer o gol, você der a assistência, é importante da mesma maneira. Então o negócio é fazer o gol, o negócio é ganhar os jogos. Isso é o mais importante.